Amém, queridos. Graça e paz para todos. Pode assentar. Deixa eu só aproveitar, me permita, bem rapidamente. Às vezes algumas pessoas estão me perguntando ali sobre o conteúdo dos livros. Então deixa eu só dar um briefing aqui bem rapidinho. Eu tenho tido assim uma experiência muito gratificante colocando esses estudos bíblicos na forma de livro, né? É uma maneira da gente multiplicar a semente. O primeiro livro que eu escrevi é aquele livro chamado A Face Oculta do Amor. É um livro que trabalha muito no nosso relacionamento com os nossos sentimentos, com os nossos desejos. É de onde, na verdade, vem o conceito do pecado. O conceito do pecado não tem muito a ver com uma lista legalista de não podes, não é? Mas o conceito do pecado vem de uma questão. Quem governa quem? Você governa os seus desejos ou os seus desejos te desgovernam? Você governa os seus sentimentos ou os seus sentimentos te desgovernam, não é? Então, quem nos deu toda essa potencialidade de desejos, de sentimentos, todas essas faculdades, foi Deus. Mas Ele estabeleceu limites. Então, o problema do pecado tem a ver com esse descontrole, não é? Nesse livro a gente trabalha então muito com isso, não é? Principalmente na questão do nosso relacionamento com os nossos sentimentos, essa questão da idolatria do sentimento que estabelece a sensualidade. A sensualidade, basicamente, isso, é você idolatrar um sentimento. E é muito comum a gente ver pessoas que elas são totalmente desestabilizadas na vida exatamente por causa disso, não é? A Bíblia fala que essa idolatria do sentimento, a sensualidade, tira a inteligência, nos leva muitas vezes a tomar decisões que depois vão nos custar muito caro, não é? O título desse livro, A Face Oculta do Amor, também sugere essa linha fina que separa a paixão da aversão. Como que a paixão descontrolada antes do casamento pode se transformar em aversão depois do casamento. É muito comum a gente ver essa dinâmica, não é? Então, antes do casamento vem a paixão, a pessoa atropela tudo quanto é princípio de Deus, vem o pecado, a fornicação, a insubmissão aos líderes, e depois, toda essa paixão, depois do casamento, vira aversão, ojeriza, e esse tem sido uma rota para o divórcio, não é? Então, como lidar realmente com toda essa dinâmica aí? É um material bem importante para quem quer realmente estabelecer uma família num alicerce sólido, não é? A Face Oculta do Amor. Um outro livro é a Oração do Justo. É interessante que esse termo, a Oração do Justo, vem de um texto quando o Tiago fala que muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Não é isso? Tiago não fala assim que muito pode a oração nos seus efeitos. Muito pode a oração do justo. E como modelo de oração do justo, a gente pega João capítulo 17, que é aquela famosa oração sacerdotal que o próprio Jesus fez, o justo e justificador de toda a raça humana, e dessa oração a gente tira então 7 ingredientes, 7 elementos, que são responsáveis por uma vida de oração revolucionária. Se realmente você quer experimentar uma vida de oração poderosa, que muito pode nos seus efeitos, dá uma olhadinha nesse material, a Oração do Justo. Um outro livro é esse, O Avivamento do Odre Novo. Inclusive é de onde a gente está ministrando essa mensagem, é um dos capítulos desse livro. E esse livro é um livro que confronta de maneira assim bem consistente muitas feridas sociais que, na verdade, estão também muito presentes na igreja hoje, e estabelecendo também princípios para um avivamento que perdura. Jesus falou que nós não devemos colocar o vinho novo em odres
velhos, não é isso? E essa é uma transgressão que às vezes nós temos cometido como igreja. O vinho novo, nós sabemos, é o Espírito Santo, é esse derramar copioso, majestoso do Espírito de Deus que tem acontecido desde o Pentecostes. Essa é a verdade, não é? E não tem nada de errado com o derramar do Espírito Santo, não é? Muito pelo contrário. Agora, o problema é receber essa unção nova numa personalidade comprometida, o caráter trincado, os cacuetes religiosos, tudo isso que muitas vezes engessa o mover de Deus. Então, nesse livro, a gente trabalha com muitas dessas, confrontando essas feridas, essas trincas, tudo isso que muitas vezes resume a nossa vida espiritual numa rotina religiosa, não é? Mas indo na profundidade da família, não é? Lidando com alguns problemas sociais hoje que normalmente a gente não fala dessas coisas na igreja. Quando você pensa, por exemplo, na questão do aborto, a questão de filhos ilegítimos, a questão de rejeição, abusos, normalmente não se fala dessas coisas na igreja. Então tem um material aí bem consistente, e funciona quase que como um manual para a gente poder experimentar realmente aquela vida plena que Jesus tem para cada um de nós, não é? Vida eterna não é só quantidade de vida, é qualidade de vida. Um outro livro é esse, O Obreiro Aprovado, é um dos materiais que pessoalmente eu mais gosto de ensinar, uma das aulas que eu mais gosto de dar é essa do Obreiro Aprovado. E nesse livro, então, a gente trabalha muito com o conceito da aprovação. Aprovação. O mais importante, e antes de você ser um obreiro, é muito importante, como Paulo fala, você se apresentar aprovado diante de Deus, como obreiro, que não tem que se envergonhar. Mas antes de aparecer a palavra obreiro nesse versículo, tem a palavra aprovado. Então a gente trabalha com esse conceito. E nós sabemos como isso funciona, não é verdade? Quando você faz uma prova e não passa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a prova de novo. Aí, de repente, você faz a prova de novo e não passa. Vai ter que fazer de novo. Não é? Isso não é só na área acadêmica. Isso é para todas as áreas da nossa vida. A área moral, espiritual, sexual, emocional, financeira e por aí afora. Quando você não passa numa prova, não é? Você vai ter que, aquela situação vai te encontrar de novo. E então daí vem esse conceito de derrota, que é quando você se torna subjugado rotineiramente a um mesmo ponto de prova. E é exatamente nessas áreas onde nós construímos um quadro de descrença generalizada em nós mesmos, às vezes até desistência generalizada, não é? Às vezes de tanto ser reprovado, ser subjugado pelo mesmo ponto de prova, você já desistiu de si mesmo naquela área. Então, nesse livro, a gente trabalha dessa forma, como construir um caráter de obediência numa área que você já tem uma história de reprovações. É um material muito, muito importante, muito precioso, muito cirúrgico, tá? O Obreiro Aprovado. Um outro livro é esse, Cura e Edificação do Líder, que talvez foi o livro, assim, de certa forma, mais pesado, né, que eu escrevi, mais difícil também. É um assunto, uma perspectiva de liderança muito importante. Quando eu escrevi esse livro, foi pensando exatamente nesse crescimento astronômico que a gente tem tido na igreja, na América Latina. E não tem outra forma da gente investir na saúde do crescimento senão multiplicando líderes realmente sadios. E nesse livro, então, a nossa abordagem não é uma abordagem sobre estilos de liderança, estratégias de liderança, não, mas é um livro que fala sobre o espírito da liderança. Lembra quando
Jesus chegou para João e falou: de que espírito sois? Então, nesse livro, na verdade, a gente faz quase que uma desconstrução. É perigoso você ler o livro e no final você está desmontado, desconstruído. Mas um dos princípios da reeducação é esse, é aprender a desaprender. Não tem como você construir algo da maneira correta, não é verdade, se você não desconstruir muita coisa que foi construída de maneira errada. Então, é um livro forte, ele fala muito, é um diagnóstico da nossa personalidade através da maneira como você se relaciona com o conceito de lei e autoridade, a maneira como você interage com o conceito de lei, a maneira como você usa ou até abusa da autoridade que você tem, isso pode revelar muita coisa sobre a sua infraestrutura espiritual, emocional. Então, é um diagnóstico assim muito importante, não é? E hoje, muitas escolas no Brasil, muitas igrejas têm adotado esse material para treinamento de lideranças, como também o Obreiro Aprovado, né? E um último livro é esse, Raízes da Depressão. Essa é uma das grandes lacunas da sociedade hoje, e é muito importante, eu vejo, uma abordagem pastoral sobre o assunto, apesar dos avanços que a ciência tem feito, que principalmente a psicologia, a psiquiatria têm feito, não é? Na verdade, a ciência ainda derrapa numa série de paradigmas totalmente errados, não é? É difícil você lidar com os colapsos psicoemocionais ignorando a esfera espiritual, não é? Os valores do mundo espiritual. Infelizmente, no que tange a isso, a ciência é burra, né? A ciência é tanto quanto ignorante, não é? Porque não consegue discernir as verdades espirituais, bíblicas, não é? Então, quando a gente pensa nos problemas da alma, nós sabemos, gente, não tem outro manual de funcionamento do ser humano melhor do que a Bíblia, não é? Jesus falou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Você quer viver, você quer funcionar bem, obedece o manual, não é? Então, quando a gente pensa em depressão, depressão é algo multifatorial, não é uma coisa só que vai desencadear um quadro depressivo. Normalmente é uma sobreposição de fatores de diversas ordens, não é? Um fator de ordem nutricional, ambiental, espiritual, emocional e por aí afora. Então a gente faz uma abordagem bem abrangente nesse livro, não é? Na verdade, a depressão não é o problema em si, a depressão só é o sintoma que há muito tempo algo já vem morrendo de dentro para fora na sua vida, não é? Só é o alerta, é só o seu organismo te avisando que algo está mal, né? Que você precisa de dar uma parada, não é? Então é o resultado de você viver sistematicamente de uma maneira que agride, que estressa, que fadiga a sua própria natureza. E depressão tem raízes, não é? No Ministério de Aconselhamento, não adianta só você ficar brigando com os efeitos colaterais de um problema. A gente precisa de discernir as verdadeiras origens, é o que a gente tenta fazer nesse livro. Desenterrar essas raízes que normalmente estão presentes num quadro depressivo. Tá? Então, a gente tenta fazer isso de uma maneira assim, bem consistente, não é? E tratando com cada uma dessas raízes. Então, é um material também muito importante, não só para te ajudar emocionalmente, espiritualmente, mas também para te ferramentalizar para você poder ajudar outras pessoas. Então, esse material está aí. Eu incentivo você não só a ler, como também estudar, ok? Estude, não é? E também, se você quiser, você pode ministrar, não tem problema. Você pode pegar a minha lenha, coloca o seu fogo e manda ver, tá bom? O propósito é esse mesmo, é ferramentalizar o corpo de Cristo, não é? Tudo é nosso, nós de Cristo e Cristo de Deus, como Paulo falou, amém?
Gente, nós estávamos aqui trabalhando com o conceito do casamento, porque para lidar com essa ferida social, a questão da bastardia, a gente precisa de falar sobre o casamento. Então nós estamos falando das 4 bênçãos que definem o casamento. A bênção dos pais, a bênção sacerdotal, a bênção judicial e a 4ª bênção, obviamente, é a bênção sexual, que é a união dos corpos. E o sexo é um presente de Deus para as pessoas casadas. O único limite que Deus estabeleceu para a intimidade sexual, o único limite, foi o casamento. Não é isso? Esse é o limite que Deus estabeleceu para o sexo. Agora, sexo, gente, é algo muito mais sério e muito mais espiritual do que a gente possa imaginar, não é? E eu quero trabalhar um pouco aqui com esse conceito com você, não é? Entendermos as consequências espirituais de um relacionamento sexual. A gente entender as consequências disso, os desdobramentos disso, não é? Veja bem, deixa eu construir uma base para a gente entrar mais efetivamente nesse assunto. Todos nós sabemos que Deus é um Deus de alianças, não é verdade? Aliança é uma coisa muito séria na Bíblia. Se você estuda na Bíblia as consequências de você violar uma aliança, gente, são extremamente sérias, não é? Por que que até hoje judeus e árabes estão se degladiando, ameaçando literalmente a paz mundial? Onde que isso começou? Quando Abraão violou uma aliança com a sua esposa. Os desdobramentos estão até hoje aí, agora numa perspectiva macro-social. Quando você olha lá, quando Saul quebrou a aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas, assassinou os gibeonitas, foram 3 anos de fome em Jerusalém. Uma esterilidade profunda. Enquanto Davi não fez um concerto com os gibeonitas, redimindo os crimes de Saul, a terra não voltou a ser favorável. A maldição não foi tirada da terra. Aliança é algo muito sério. Então Deus é um Deus de alianças, e tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo na face dessa terra, sempre é através de pessoas com quem Ele estabeleceu uma aliança. Por que Deus te usa? Por que Deus me usa? Porque nós temos uma aliança com Ele no sangue do Cordeiro. Nós temos uma aliança com Deus. Então veja bem, uma aliança tem o poder de congregar, de proteger, de abençoar as pessoas em todas as condições da existência. Tudo que é gerado, gente, num contexto de aliança, de lealdade, de fidelidade, compromisso, respeito, confiança, que são, não é, valores da aliança, tudo que é gerado na aliança vai prosperar. Agora, em contrapartida, tudo que é resultado da destruição, do aniquilamento de uma aliança, gente, está desprotegido, está exposto, está vulnerável aos piores infortúnios possíveis. Você pode perceber, tudo que é resultado da quebra de uma aliança realmente vai trazer prejuízos seríssimos. Na verdade, o conceito, inclusive o conceito de bênção e maldição, está intimamente ligado com aliança. Não é? Então Deus é um Deus de alianças. Quando a gente pensa também no princípio da aliança, tem um elemento que é muito importante. E esse elemento, vamos dizer, é o sangue. Porque existem alianças na Bíblia que elas são sancionadas com derramamento de sangue. Então, o sangue é um elemento
muito espiritual também, é um elemento curioso. O sangue tem algumas propriedades muito poderosas. Ele liga o mundo físico ao mundo espiritual. O sangue também eterniza as coisas, não é? Então, vamos dizer que existem basicamente 2 pactos ou 2 alianças de sangue que a Bíblia nos autoriza a estabelecer. Todos nós podemos e devemos estabelecer essas 2 alianças. A primeira aliança de sangue, obviamente, é com o próprio Deus. O sangue de Jesus personificou uma aliança que Deus propõe extensivamente a toda a raça humana. Um pacto de fidelidade com Ele no sangue de Jesus. Quando você estabelece esse pacto de fidelidade com Deus, o seu Criador, no sangue de Jesus que nos justifica, o Espírito Santo vem morar em você, garantindo, outorgando a você a vida eterna. Como é que eu tenho certeza que eu vou viver eternamente? O Espírito Santo na minha vida me garante isso. Como Paulo fala, ele é o penhor, a garantia da minha herança. Se você ainda não tem essa aliança com Deus no sangue de Jesus, você está perdido. Né? Você precisa de fazer essa aliança. Não é? Abraçando essa fidelidade a Deus, lógico, fiados e confiados também na misericórdia dele. O segundo pacto de sangue que a Bíblia nos autoriza a estabelecer, todos nós podemos, como também devemos estabelecer, é com o nosso cônjuge. O nosso cônjuge. E aqui entra toda essa questão sexual. Se você presta atenção em toda essa anatomia que envolve a intimidade sexual, a própria anatomia do homem, da mulher, não é? Todo esse entrosamento sexual, tudo foi desenhado para que na intimidade sexual fosse estabelecido um pacto de sangue. Você vê que o ímen da mulher tem a forma de uma aliança que se encaixa com o corpo do marido. Gente, o sangue, esse sangue da virgindade de uma mulher, é um sangue sagrado. E isso estabelece uma ligação, uma condição que Paulo descreve como sendo a condição de uma só alma. É uma ligação espiritual que liga o homem na mulher. Você lembra quando Paulo, inclusive, estava confrontando a imoralidade da igreja de Corinto, porque era muito comum naquela sociedade a prostituição cultual. A prostituição fazia parte do rito de muitas religiões naquela época. E ele explicando isso, ele falou, gente, se você se une com uma prostituta, você está se fazendo o quê? Uma só alma, um só corpo com essa prostituta. Então, está acontecendo uma ligação entre 2 pessoas, só que aí, no caso, por causa da imoralidade, uma ligação espiritual de caráter iníquo. Ele advertindo o povo. Então, é muito interessante como a intimidade sexual envolve esse compartilhamento de sangue. Não é isso? Todo relacionamento sexual envolve um compartilhamento de sangue. Tanto é que as doenças sanguíneas, elas são sexualmente transmissíveis. Há um pacto de sangue. E esse pacto de sangue redunda no estabelecimento de uma ligação espiritual. Então, o sexo dentro do casamento, ele tem esse papel de aprofundar a intimidade, de renovar a aliança, porque toda aliança precisa de uma renovação, não é verdade? Por exemplo, a nossa aliança com Deus, como é que nós renovamos
a nossa aliança com Deus? No sangue de Jesus. Qual que é o preceito bíblico que nós obedecemos? A ceia. Não é verdade? Na ceia, você entra em concerto com Deus, você sonda o seu coração, você julga a si mesmo, não é? Se quebranta diante do Senhor e experimenta a intimidade dele, renova a sua aliança com Deus. Agora, o sexo, vamos dizer, é a ceia do casamento. É a maneira de você renovar a sua aliança com o seu parceiro, com o seu cônjuge. Você sabia que você pode diagnosticar a saúde espiritual de um casal pela intimidade sexual deles? Por exemplo, hoje é muito comum a gente atender casais, estou falando no contexto da igreja mesmo, casais que, apesar de estarem na igreja, muitas vezes até gente que ocupa posição, mas que já estão separados sexualmente há anos. Muitas vezes até dormindo em camas separadas. Há um tempo atrás, numa das nossas escolas, eu atendi um irmão precioso, líder de não sei quantas células na igreja dele, mas 6 anos dormindo em cama separada com a esposa. Olha só o que Pedro fala. Pedro, ele escreve, ele diz assim: maridos, coabitai sabiamente com as vossas esposas. Essa palavra coabitar, no literal, diz respeito à intimidade conjugal. Coabitai sabiamente com as vossas esposas, tendo-as como vaso mais fraco, para que as vossas orações não sejam impedidas. O que a sua vida sexual com a sua esposa tem a ver com a sua vida espiritual? Tudo. Quando a vida sexual está interrompida, gente, está separada, oração não passa do teto. É sinal que existe muito problema aí. Quando você vai cavar nesse tipo de território, vida sexual interrompida, às vezes você vai encontrar casos de adultério oculto, você vai encontrar situações de abuso e molestação sexual que nunca foram enfrentadas, a pessoa está com aquela mordaça emocional há 30, 40 anos, nunca conseguiu falar daquela vergonha. Você vai encontrar situações onde a pessoa se envolveu no ocultismo, lá pedindo até favores na área sexual, você vai encontrar uma série de problemas. Então é importante, gente, entendermos que o sexo é algo muito mais espiritual do que a gente imagina. E é fundamental, não é, esse entrosamento sexual, essa liberdade, não é, do sexo no casamento, é fundamental para a saúde espiritual de um casal. Então esse é o princípio da renovação da aliança. Agora, o problema é o sexo fora do casamento, porque quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa fora do casamento, você está estabelecendo com essa pessoa uma aliança de sangue, ok? De caráter iníquo. E é o que eu falei, gente, sangue é um elemento muito espiritual. Não é? Não existe uma neutralidade espiritual quando você trata desse elemento que é o sangue. Quando o sangue é ritualisticamente derramado, ele configura uma aliança. Não é? Então, talvez, vamos dizer assim, um dos princípios mais elevados do reino de Deus é o princípio do sacrifício, porque é onde se baseia a nossa própria redenção, salvação. O sangue não é um elemento neutro. Todo sangue está associado a um altar, seja ele divino ou demoníaco. Todo altar está ligado a um sacerdócio, seja ele divino ou demoníaco. Todo sacerdócio está ligado a um trono, e todo trono está ligado a um principado, a um lugar de poder, de autoridade. Então, sangue, o derramamento de sangue, gente, vai estabelecer
ou renovar uma aliança, ou de caráter divino, ou de caráter demoníaco. Por que Satanás explora tanto as transgressões que envolvem derramamento de sangue, principalmente a imoralidade? Porque estabelece um pacto de sangue. Não é verdade? A pessoa fica ligada ali. Tem coisas, lógico, a gente nunca pode fazer de uma experiência, uma doutrina, mas eu já atendi vários casos assim, de mulheres, às vezes até mãe de filhos já, que ainda permaneciam numa situação de profunda dependência emocional com um namoradinho lá atrás com quem elas tinham perdido a virgindade. E depois tiveram casos de adultério com esse namorado. Porque ficaram o quê? Ligadas. Espiritualmente ligadas. Iniquamente ligadas. Entende? Quando uma pessoa comete um crime, um assassinato, por exemplo, eu tenho atendido várias pessoas que assassinaram pessoas. Quando uma pessoa assassina uma pessoa, ela nunca mais é a mesma. É um sangue, esse sangue foi para um altar. Esse altar é de quê? De um espírito de morte. Então essa pessoa agora, ela está ligada a esse altar. Ela está debaixo, ela e a sua descendência estão debaixo da perseguição de um espírito de morte. Então você entende a seriedade quando a gente pensa nessas alianças que envolvem sangue. Então hoje, quando a gente fala sobre a questão sexual, isso é um negócio meio banalizado, não é verdade? Hoje, assim, aquele tipo de sofisma, ninguém é de ninguém, todo mundo faz sexo com todo mundo, ninguém está nem aí para nada. Só que as consequências de você estabelecer esses pactos de sangue com espíritos de moralidade, através desses relacionamentos que são iníquos, irmãos, isso traz muita destruição. Eu li uma reportagem na revista Veja, alguns meses atrás, uma das maiores psicanalistas do Brasil. Veja bem, uma mulher não crente, essa mulher não é crente, não é nada, mas olha só o que ela estava escrevendo nessa reportagem, eu vou dizer assim com as minhas palavras, mas ela falou mais ou menos o seguinte: toda essa geração que tem apostado todas as suas fichas na liberdade sexual como receita da felicidade, ela falou assim, quebraram a cara. Essas são as mesmas pessoas que estão superpopulando as clínicas psicológicas e psiquiátricas. Olha, na experiência dela, ela chegou a essa conclusão, fazendo como é que fala? Uma pesquisa com o próprio pessoal que ela atende. Quase 100% das pessoas que estavam com problemas depressivos, perturbações emocionais, temperamentais, são as pessoas que estão na perversão sexual. Gente, Satanás, ele não está brincando de matar, roubar e destruir, não. Ele não está brincando de inferno, não. Ele realmente vem para arrebentar. E é impressionante, nos dias de hoje, como tem tanta gente perturbada. E essas perturbações são proporcionais aos envolvimentos com perversão sexual, por incrível que pareça. E esse está se tornando, então, um dos campos mais explorados por Satanás. Então é muito importante a gente entender que o sexo é algo espiritual. Dentro do casamento, gente, ele é uma bênção. Entende? É um presente de Deus. É para você realmente desfrutar com liberdade. Mas a intimidade sexual fora do casamento estabelece um pacto de sangue. Iníquo.
com espíritos de imoralidade. Quem vai usar esse sangue, não é? Isso vai ligar você com o mundo espiritual regido por demônios. Isso vai estabelecer uma série de perseguições na sua vida pessoal, sexual, conjugal, familiar. Isso vai trazer uma série de tragédias. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente chegar na história da concepção de uma criança, que é a gênesis de todos nós. Quando você trabalha no aconselhamento, um dos campos de mapeamento mais importante é a história da concepção. É onde tudo começou, é a nossa gênese. E é muito importante a gente avaliar isso. Então, o que eu quero dizer é que família, filho, é algo tão sagrado que você só pode gerar através de um relacionamento com uma pessoa que você tem um pacto de sangue com ela. Um casamento precisa de estar amparado por todas essas bênçãos que nós estamos falando. Porque as consequências de você gerar um filho em detrimento dessa aliança, e Deus desenhou para que fosse assim, as consequências, gente, vão ter um impacto de até 10 gerações. Você começa a criar uma problemática social que depois não tem ninguém que dá conta. Hoje, no Brasil, nós já temos os tataranetos dos meninos de rua. Nós temos uma guerra urbana instaurada. Nós temos uma violência incontida que não tem governo que dá jeito. São os filhos da morte da família. Os filhos sem pai. 100% das pessoas que estão nos presídios brasileiros não conhecem o pai. É o que nós falamos, é o gueto, é o povo segregado, é o povo marginalizado. Então é muito importante a gente entender a seriedade dessa instituição de Deus. Discernir a história da nossa concepção. Tem 4 situações que vão estabelecer, então, a condição de um filho ilegítimo. A fornicação, o adultério, o incesto, a prostituição, aliás, 5, e o estupro. Nessas 5 condições, quando você gera uma criança, seja na fornicação, que é o sexo antes do casamento, seja no adultério, que é com uma pessoa que já é casada com outra, seja na prostituição, quer dizer, você agora está mercadejando o sexo, envolvendo não só a sua vida sexual, mas sua vida financeira. Ou o estupro, que além de corromper a sua vida sexual, você está associando isso com violência. Ou o incesto. Então, essas 5 situações estabelecem essa condição de um filho que a Bíblia considera ilegítimo, foi gerado ilegitimamente. É lógico que uma criança que foi gerada ilegitimamente, como nós falamos, a partir do momento que ela foi gerada, ela é aceita por Deus, amada por Deus, Deus tem um plano para ela, mas tem todas essas consequências, essa tendência ao segregamento, que Moisés falou, não entrará na congregação do Senhor até a sua 10ª geração, a tendência de reproduzir a situação que ela foi gerada. Toda concepção de uma criança envolve um pacto de sangue. Eu e você somos o resultado de um pacto de sangue que aconteceu num relacionamento entre os nossos pais. E esse pacto de sangue, como nós falamos, ele pode ter sido bendito, muito abençoado, mas ele pode também ter sido um pacto de sangue iníquo, que envolveu pecado.
E o que a gente observa na prática, gente, é que uma criança, então, gerada fora do casamento, ela passa a sofrer. Primeiramente, uma perseguição de caráter sexual na sua história de vida. E isso é algo tão sério, presta atenção no que eu estou te dizendo, quase 100% das crianças geradas fora do casamento sofrem algum tipo de abuso ou molestação sexual na infância. Quase 100%. E isso que eu estou te falando não é um dado teórico, não. Eu estou te falando, isso é empírico. Isso é científico. Isso está em centenas de fichas de atendimento. E aqui nós temos, então, uma outra ferida social, que é o problema do abuso sexual na infância, que é uma ferida alarmante, é um problema muito maior que a gente imagina, e que destrói a vida de uma pessoa. Eu sempre falo, abuso sexual é o assassinato da personalidade. Você quer destruir, distorcer, corromper toda a autoestima. A personalidade de uma pessoa é submeter essa pessoa a um abuso sexual na infância. O sentimento de desvalorização, de inutilidade, não é profundo, é terrível. No Brasil, em média, de 30% a 70% das pessoas admitem que sofreram um abuso sexual na infância. Em algumas regiões do Brasil, esse percentual sobe para 90%. Alguns lugares no norte do país, algumas regiões no Rio de Janeiro, isso chega a ser 90%. De cada 10 pessoas que são atendidas, 9 admitem que sofreram algum tipo de molestação ou abuso sexual mesmo. E quando você vai ver essas pessoas que foram abusadas, 100% delas foram gerados fora da aliança do casamento. São crianças desprotegidas, crianças que não têm acesso ao pai, crianças que são largadas pela mãe. São as crianças expostas. É importante você entender que abuso sexual tem causas. Tem até uma mensagem ali que a gente fala sobre Ló, a transgressão de Ló, saindo do domicílio do abuso sexual e do homossexualismo, que a gente explica toda essa construção. Tem toda uma construção aí. Mas a primeira consequência de se gerar um filho fora do casamento é que esse filho está sujeito a uma perseguição sexual. Isso pode acontecer através do abuso, da molestação, ou também de uma saliência sexual precoce. Por exemplo, hoje é comum a gente atender crianças com 3, 4, 5 aninhos de idade que já têm vida sexual ativa. Vida sexual ativa. É comum você ver crianças, há um tempo atrás nós atendemos 2 menininhas, uma de 3 aninhos, outra de 4, que se relacionavam mesmo, com um beijo na boca e tudo, um relacionamento de lesbianismo. É comum você ver crianças com 5, 6 aninhos de idade que já têm trejeitos homossexuais. E você percebe que isso, presta atenção no que eu estou te dizendo, isso não é da natureza dessas crianças. Uma criança com 3 aninhos de idade, por exemplo, que se masturba compulsivamente, isso não é da natureza dessa criança. Aqui mesmo, uma vez que eu vim nos Estados Unidos, estava ministrando num outro estado aqui, e uma irmã me procurou e falou, Cote, olha, agora estou entendendo o que acontecia com a minha filha. Se masturbava compulsivamente, a ponto de ficar toda suada. Por mais que eu brigasse com ela, não tinha jeito, nada parava ela. Ela falou, cheguei a filmar, filmei ela, levei para o psicólogo e tal, mas o psicólogo não sabia o que fazer. Irmãos, você percebe que tem uma infinidade
infiltração muito maligna na vida dessas crianças. Isso não é carne nem sangue, não. Eu não estou dizendo que essas crianças têm um problema emocional. Não me interprete mal. Estou dizendo que elas têm uma perseguição espiritual mesmo. Mesmo. Entende? E isso tem acontecido principalmente com pessoas que são da igreja também. Com filhos de crentes. Mas é lógico, tem toda uma história por trás de tudo isso. Então é um negócio muito mais sério do que a gente imagina. Toda essa ideologia, inclusive, essa ideologia homossexual hoje já tem gente que prega abertamente. Não é que o homossexualismo é uma nova raça de pessoas. Você já deve ter ouvido sobre isso. Assim como tem o branco, o negro, o índio, tem também o homossexual. Uma nova raça. Mas, por um lado, faz sentido essa conclusão. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa é gerada assim fora do casamento e ela já começa a sofrer uma perseguição sexual ou até homossexual, desde que ela se entende como gente, ela só tem desejo sexual por pessoas do mesmo sexo. Mas isso não é da natureza dela. Existe uma natureza homossexual, gente? Não. O que a Bíblia fala? Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. É macho, fêmea. Não existe uma natureza homossexual. Mas existe uma perseguição. Uma perseguição existe. E essa perseguição pode ser eliminada. Pode ser eliminada. Mas para muita gente que experimenta isso desde cedo, eu não sei até se vocês leram também uma reportagem na Veja sobre o Clodovil, logo depois que ele morreu. Não sei se alguém aqui leu. Mas ele contando, não é? Aí você começa a entender a luta dele, porque ele nunca gostou de ser o que ele era. Não é? Quem acompanhou um pouco a vida assim, do Clodovil, ele nunca gostou de ser o que ele era. E ele dizendo ali abertamente, ele falou, olha, a primeira experiência, vamos dizer, com o mundo do sexo que ele teve, foi quando ele assistiu uma relação sexual entre o pai e o tio. O irmão da mãe. O pai e o tio se relacionando homossexualmente. Foi a primeira experiência dele com sexo. Ele foi abusado com essa experiência. O pai dele era um homossexual. Então, ele sofreu o quê? Esses mesmos espíritos que estavam explorando essa imoralidade dos pais, simplesmente se colocou no encalço dele. Ele acabou endossando isso, infelizmente. Então essas coisas, gente, não são apenas coisas da psicologia humana ou das emoções humanas, mas tem toda uma realidade espiritual por detrás disso que nós temos que discernir. Mas deixa eu colocar a coisa também sobre uma outra forma, porque não vem só uma perseguição sexual quando você gera um filho fora do casamento. A perseguição não é só sexual. É por isso que, quando uma criança é gerada fora do casamento, precocemente ela reproduz a situação dela. Nasceu fora do casamento, com 13 anos já é pai ou mãe. Outro dia eu estava num postinho de saúde lá perto de casa, aí chegou uma menina, ela não tinha mais do que 16 anos. Um filho no braço, outro na barriga, e a enfermeira dando uma bronca nela, porque já era o terceiro. Aí vai ver a história da mãe, é a mesma dela. Vai ver a história da avó, é a mesma dela. Gente, até o cego de Jericó enxerga que tem uma perseguição sexual aí. Tem uma perseguição. Eu não estou dizendo que a perseguição é uma obrigação. Entende? Mas não é só uma perseguição sexual, vem também uma perseguição emocional. Olha só.
Vamos simular uma situação. Imagina uma mulher não casada e essa mulher descobre que está grávida. Isso vai ser uma boa ou uma má notícia para essa mulher? No fundo, lá no fundo, é uma má notícia. E uma mulher quer criar um filho sem o apoio de um marido amoroso, responsável. Normalmente, como é que ela vai compartilhar isso com o pai da criança? Fulano, temos um problema. Estou grávida. Temos um problema. O filho está sendo rotulado como? O problema. O filho veio para atrapalhar, é o problema. Vamos tirar o problema. Às vezes o pai fala. Veja bem, olha só, rejeição. Não é? Essa criança foi gerada na responsabilidade? Não, foi gerada na luxúria, na imoralidade. Quando um pai, uma mãe verbaliza a intenção de assassinar um filho, gente, isso invoca sobre esse filho um espírito de morte. Isso autoriza uma perseguição espiritual de natureza correspondente na vida dele. Aí, de repente, quando a família fica sabendo, a família também rejeita. É comum, às vezes até a igreja rejeita. Tem gente que fala, bem feito, ficou grávida. Deus está castigando. Agora o filho é o castigo de Deus. Não, mas é sério. É sério. Veja bem que essa criança, gente, cresce agora com um profundo sentimento de inadequação, perseguida por esse espírito, porque todas essas rejeições oferecidas pela mãe, pelo pai, no desespero deles, tudo isso vai invocando um espírito de rejeição. Presta de novo atenção no que eu estou dizendo. Não estou dizendo que essa criança tem só um problema emocional. Eu estou dizendo que ela está sofrendo uma perseguição por um espírito. Porque foi abertamente rejeitada pelos próprios pais, as pessoas que deveriam oferecer toda a proteção, amor e carinho a ela. Então essa criança cresce com um profundo sentimento de inadequação, perseguida por esse espírito, se torna cada vez mais irritada, rebelde, não se sente parte da família, não consegue se encaixar na igreja, está sempre à margem, se sentindo inferior. Mesmo quando ela é amada, ela não se sente amada, são aqueles solitários no meio da multidão. Aqui a gente começa a entender toda essa síndrome dos meninos de rua, até de muitos pais que adotaram filhos. Eu tenho conversado com pais adotivos que eles chegam quase que ao desespero com esses filhos. Por mais que eles amam. Né? Eu me lembro, inclusive, de um pastor amicíssimo meu, homem de Deus. Esposa dele, uma conselheira tremenda. E ele pediu que o filho dele ficasse numa das nossas escolas, lá na Jocum. Mas o menino ficou uma semana. Uma noite lá ele fugiu, foi para o bordel. E tadinho, o pai apavorado. E falando, Cote, olha, sempre demos todas as oportunidades, amamos, mas a gente não entende por que ele faz isso. E quando você vai analisar esses casos, você começa a entender assim, o impacto dessa lei da herança. Normalmente isso está relacionado com essa herança dos pais biológicos. Um filho, antes de ser adotado, ele foi rejeitado. De repente, ele passou por tentativa de aborto, foi largado, foi gerado num ambiente de miséria, de prostituição, passou necessidades físicas. E tudo isso, gente, constrói realmente uma herança, um crédito de injustiça, que pesa negativamente contra essa criança, que traz muitos infortúnios. Por isso que é muito importante um pai adotivo
ou pai de uma criança que foi gerada fora do casamento, ter a humildade de fazer essa reconciliação entre pais e filhos. Quando um pai adotivo reconcilia o coração desse filho com os pais biológicos, mesmo que não tenha acesso a esses pais biológicos, mas ensina esse filho a perdoar, confessar intercessoriamente essas injustiças que esses pais praticaram contra esse filho, reconciliando o coração. Sabe o que acontece normalmente com essas crianças? Elas não só são curadas por Deus, mas elas acabam se tornando um soro, uma vacina, que cura muita gente, que restaura muita gente. Mas o que muitas vezes acontece é que o pai adotivo, a primeira coisa que ele entende que ele tem que fazer é mentir para esse filho, dizendo que ele não é adotivo. E sustenta uma mentira a vida inteira. Irmãos, existe alguma possibilidade de libertação na mentira? Conhecereis a mentira e a mentira vos libertará? Não tem. Às vezes não é fácil um pai adotivo chegar e falar, olha, meu filho, eu quero te dizer a verdade. Você não nasceu da barriga aqui da sua mãe, mas você nasceu do coração. Né? E contar a história para esse filho, e ensinar esse filho a perdoar os seus pais. Gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. Essa foi a história de Moisés, o adotivo. Você pode ver, Deus sempre escolhe o órfão. Moisés, por um motivo de força maior, foi expelido do seu lar, foi criado pela filha de Faraó. Ele cresceu sendo príncipe de um povo que escravizava o povo dele. O cara cresceu num conflito, numa dívida moral. Isso, essa orfandade, essa injustiça, isso desenvolveu tanto ódio, que a Bíblia fala, aquela situação do egípcio maltratando o hebreu, ele assassinou a sangue frio aquele egípcio. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, de ninguém, ele partiu tão arrojadamente que ele assassinou o egípcio. E ali ele se autoexilou. Como é que Deus vai usar um assassino? Ele foi embora, ele deu um cartão vermelho para si mesmo, ele se tirou de campo, se autoexilou lá em Padã Arã. 40 anos no famoso ministério do pastor Jetro, né? Mas Deus curou ele. Não foi fácil Deus tirar ele daquela caverna. E ele se tornou o homem mais manso da face da terra. O órfão Moisés. Libertou mais de 3 milhões de pessoas com sinais, prodígios e maravilhas. Quando você olha para a vida de Davi, é uma coisa curiosa a vida de Davi. O que dá a entender é que Davi realmente, a mãe de Davi não era a mãe dos irmãos dele. Ele mesmo fala, em pecado me concebeu. É pecado uma mãe conceber um filho, gente? Não. Mas ele fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Você pode olhar que Davi era um irmão excluído. Quando Deus ordenou que Samuel fosse ungir um dos filhos de Jessé, Davi foi contado? Não. Ele não foi contado. Quando ele vinha trazer mantimento para os irmãos na guerra, como é que os irmãos tratavam ele? Com desprezo. Mas quem que Deus escolheu? O órfão. O órfão. Não é? A gente sabe que essa perseguição sexual na vida de Davi foi pesado. Foi pesado. Foi algo destruidor. Não é? Mas Davi se tornou ainda assim homem segundo o coração de Deus. Irmãos, na história de Jefté, a gente vê um desfecho bem mais triste. A gente vê um desfecho bem triste. Porque ele acabou destruindo a sua posteridade.
Eu não quero entrar no mérito da questão se realmente ele sacrificou, literalmente falando, a filha ou não, ou se foi só a virgindade dela, mas era uma filha única. Na cultura hebraica não tem maldição pior do que você morrer sem deixar uma descendência. E depois de 7 anos, a Bíblia fala que Jefté morreu. Um homem que tinha um potencial tremendo, um guerreiro. Um homem que tinha tudo para dar certo. Um grande líder. Um homem ungido por Deus. Mas que deu errado. Foi vítima do próprio ministério. Destruído pela própria unção, pela própria capacitação que ele tinha de Deus. Porque não soube redimir os relacionamentos familiares. Pais se convertendo aos filhos. Filhos se convertendo aos pais. É isso que tira as perseguições, as maldições da terra. É isso que limpa os céus para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Estabelece um novo céu, uma nova terra, onde as promessas de Deus de fato vão se cumprir. Eu, o Senhor, farei misericórdia até 1000 gerações, em relação àqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Mas os pecados não redimidos, os nossos pecados não redimidos, vão visitar os nossos filhos. É o que Davi viu. Gente, não tem castigo pior do que esse. O que Davi fez às escondidas, o filho dele fez à luz do dia. E, infelizmente, isso é trágico. Isso é trágico. Mas, irmãos, nós podemos fechar essa brecha. Né? Podemos fechar essa brecha das gerações. Lidar com essas feridas. Amém? Curva a sua cabeça, então, agora um pouco. Em nome de Jesus. Eu quero ter um momento aqui que vai ser muito especial. Nós vamos fazer um ato de justiça nessa noite. É importante você entender que a igreja é um hospital, gente. A igreja é um lugar para nós sermos tratados, curados. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Quando a gente fala aqui de filhos adotivos, todos nós somos, é ou não é? Como é que nós somos salvos? Por adoção. Todos nós somos filhos adotivos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A Bíblia fala que Deus encerrou todo homem debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Mas a cruz de Cristo nos fornece princípios e verdades que podem nos restaurar, gente. E nós temos que interagir com esses princípios. Eu gostaria, então, que... eu gostaria que você que sabe, que quando seus pais te geraram, eles não eram biblicamente casados. Você não foi gerado dentro dessa aliança. Faz um sinal, por favor. Levanta a sua mão. Vai ser muito importante isso. Isso é muito importante. Eu gostaria que você tivesse a liberdade, e eu sei que o Pai está aqui, o Espírito que está nesse lugar, gente, é o Espírito que clama, Abba, Pai. Aqui não tem lugar para rejeição, não é? É o Espírito do amor de Deus. Deus te ama. Então eu gostaria que você pudesse vir aqui na frente. Vem aqui na frente um pouquinho. Todos vocês que foram gerados fora da aliança do casamento. Isso vai ser um diferencial na sua vida, na sua família. Eu quero pedir que, por favor, vocês fiquem aqui à minha direita, tá? Eu gostaria também de chamar, talvez você não foi gerado, mas você gerou um filho, uma filha, sem ser casado. Se você gerou, vem também.
Eu quero pedir, por gentileza, que você fique aqui à minha esquerda. Tá? Vocês que geraram filhos sem ser casados. Vai ter muito isso. Pode ficar aqui. Na responsabilidade de pai. Tá bom? Enquanto isso, a igreja, vamos estar em oração, porque é um momento muito especial, um momento muito importante. Deixa eu falar aqui primeiro com os pais. Eu quero que os pais olhem para mim aqui. Quando a gente fala sobre essa restauração, essa cura de dentro para fora, cura das memórias, não é? Cura interior. Cura interior, gente, não tem nada a ver com regressão. Tá? Regressão, coisa que tem a ver com hipnose, parapsicologia, até na Umbanda você vai ver isso, é coisa altamente maligna. Cura interior é você conscientemente, com a maturidade que você tem, e a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, inspirado por Deus, é você voltar na sua memória ferida. Aliás, não é nem voltar, é enfrentar. Eu prefiro o termo enfrentar, porque enfrentar é trazer para frente. É você trazer um passado, uma memória que dói, que te fere, que te envergonha, que te constrange, você trazer para frente essas lembranças, essas memórias feridas. E você interagir com essas memórias feridas, essas lembranças, que muitas vezes até o Espírito Santo nos traz essas lembranças, com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus, perdoando, confessando intercessoriamente essas injustiças, liberando essas pessoas, recebendo o perdão de Deus, se perdoando também, e por aí afora. Então, eu gostaria que, nesse momento, você pudesse curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Sim. Não, se houve um casamento... Tá. Sim. Depois a gente pode conversar especificamente para ver, mas eu acho que eles eram casados. Não, se eles eram casados, então eu entendo que sim, eram casados. Era uma satisfação para a sociedade, né? Era uma coisa formalizada, né? Então curva a sua cabeça. Eu sei que Deus tem te dado uma medida de maturidade, não é? Ele está com você. Eu gostaria então que agora você pudesse se lembrar, fazer esse exercício de memória, se lembrar daquele momento que você recebeu a notícia que você seria pai, ou que você seria mãe dessa criança. Eu gostaria que você considerasse toda a injustiça, não é? Toda a imoralidade que envolveu essa concepção. Que você considerasse também a maneira como você reagiu diante dessa notícia. Pode ser que você disse palavras que você não queria ter dito. Pode ser que você até teve iniciativas, você deu até um ultimato de morte para essa criança, não sei. Pode ser que você abandonou. Mas considera tudo que envolveu a concepção, a gestação, a criação desse filho, tudo aquilo que você fez e que realmente feriu o coração de Deus e o propósito dele para essa criança. E dentro de você, faz um concerto com o Senhor. O tempo não apaga nada, mas quando nós nos expomos, nos arrependemos, nos reconciliamos, o sangue de Jesus é glorificado.
Então vai fazendo esse concerto, e no momento que eu te falar, você vai se deslocar do seu lugar, tá bom? Você vai se dirigir a uma dessas pessoas que estão aqui do outro lado, pessoa que Deus te mostrar. Você vai até essa pessoa como se literalmente essa pessoa fosse esse filho. E você vai pedir perdão. Tudo isso que você sente que foi uma carga de injustiça, vai pedindo perdão. Seja específico, peça perdão. Pais se convertendo aos filhos. Amém? Deixa eu falar com os filhos agora. Quero que todos vocês olhem aqui para mim. Deus ama profundamente vocês. Deus nunca rejeitou e nunca vai rejeitar vocês. Nunca. O salmista fala que Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas, faz o solitário habitar em família. Não é isso? E não é coincidência que isso está acontecendo aqui hoje. Deus conhece a dor do coração, o vazio existencial, o buraco existencial que ficou aí. Deus conhece. E Ele é Pai. Então, quando esses pais, essas mães vierem até vocês, recebe essa pessoa como se literalmente fosse esse pai, essa mãe. Talvez um pai que você nem conheceu, não sei. Mas recebe. Talvez seu pai e sua mãe nunca te pediram perdão. Essas pessoas estão representando eles. Isso é sacerdócio. O sacerdote é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios. Isso é sacerdócio. Eles estão representando seus pais. Há uma força profética nisso. Uma força sacerdotal. O que é ligado na terra é ligado nos céus. Então recebe essa pessoa como se fosse seu papai e sua mamãe. Ouve a confissão e perdoa. Tá? Tudo que eles te pedirem perdão, perdoa. O salmista também fala aí que Deus faz o solitário habitar em família, mas ele fala os rebeldes habitam em terra seca. Eu sei que a imoralidade, o abandono, a rejeição dos nossos pais, muitas vezes provocam rebelião nas nossas vidas. Então, quando eles te pedirem perdão, se você sentir também, peça perdão por toda rebelião, moralidade, pecado. Pede perdão. Os pais se convertendo aos filhos, os filhos se convertendo aos pais. O que a Bíblia garante, né, e eu ando na palavra, né, é que a maldição vai ser arrancada da terra. Isso vai estabelecer um novo céu sobre a sua vida, uma nova possibilidade para você reaver os seus relacionamentos, para você construir uma família sólida, um ambiente espiritual favorável, favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Então eu gostaria que agora vocês como pais tomassem essa iniciativa. Você pode se deslocar, vai até uma dessas pessoas, abraça, pede perdão. Tá? Como se você estivesse pedindo perdão para o seu próprio filho. Nós vamos ligar esse altar na terra para que seja ligado nos céus. É importante que todo mundo seja ministrado, né? Sim, Senhor. Igaistei Martin Christ, Sita Maikei, Sita Mai, Sibaraga estou Yamaikei, Hiklai Singa estou Yakai, Martin Cray, Clibahaisou Yamai, Dibagaisou. Vem com a sua presença, Senhor. Senhor, tudo aquilo que foi destruído na identidade, tudo aquilo que foi destruído na capacidade de construir relacionamentos, de construir o casamento, a família. Toda herança que foi roubada, restitui, Senhor. Restaura.
Ouve a confissão desses pais, o perdão desses filhos. Tira, Senhor, toda perseguição sexual, emocional. Que haja realmente um novo céu. Um novo céu, uma nova terra sobre essas pessoas. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, recebemos todas essas pessoas aqui como filhos benditos, legítimos. E invocamos sobre esse altar o Espírito que clama Abba, Pai, Papaizinho. Não mais o espírito de escravidão, mas o espírito de amor, de temor, de moderação. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar cada vida, cada família aqui representada. Senhor, eu oro que o Senhor possa intervir nos relacionamentos, no casamento de cada uma dessas pessoas. Senhor, aqueles que ainda não são casados, prepara, Senhor, no tempo certo a pessoa certa, com quem eles vão estabelecer uma família que é família bendita do Senhor. No nome de Jesus. Senhor, eu oro que o Senhor possa selar esses corações com lealdade, aliança, confiança. Senhor, todo esse vazio existencial, deixado pela ausência ou os abusos de pais. Senhor, que o Senhor possa entrar nessa brecha. Te estabelecemos sobre essas pessoas como pai de órfãos, não só Deus. Eles não são só servos, eles são filhos. Senhor, que eles possam proceder como filhos, como herdeiros. Senhor, e libera essa capacidade de entrar na congregação do Senhor, de estabelecer famílias abençoadas, de se encaixar na igreja, de se encaixar ministerialmente, destranca os dons, a vocação, o chamado, tudo aquilo que precisa de ser liberado, libera na vida dessas pessoas. Obrigado, Pai. Obrigado. No nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela sua coragem. Isso é coragem. Graças a Deus. Graças a Deus. O sacrifício de Jesus foi glorificado na sua vida. Que o Cordeiro de Deus possa ver o fruto do seu penoso trabalho e ficar satisfeito. No nome de Jesus. Amém.